Ai, maravilha. Profissional, Aradhana. Quer que eu leia? Eu quero. Não sei se eu vou conseguir pronunciar os termos em sânscrito, você me ajuda. Ajuda. Aqueles que pensam que podem se ocupar apenas da Paravidya e finalmente, com a sua ajuda, chegar ao autoconhecimento, estão enganados. Porque, enquanto trabalham exclusivamente para a autorrealização, Atma Mokshatam, Atma Mokshartam. Atma Mokshatam, os vermes do egoísmo se aprofundam na mente humana e, por fim, sugam todas as sensibilidades humanas mais doces e refinadas, toda a generosa expansividade da mente humana, lançando a pessoa num atoleiro de remorso. Portanto, o esforço para alcançar exclusivamente a realização espiritual não pode ser considerado um modo de vida ideal. Novamente, se alguém trabalha exclusivamente para o bem-estar do mundo, Jagaditaya, deve compreender que para prestar serviço altruísta é necessária uma mente absolutamente pura, com a expansividade do vasto oceano e a serenidade do céu azul. Caso contrário, enquanto promove o bem-estar do mundo, pode-se desenvolver um desejo egoísta em sua mente num momento de fraqueza, resultando em danos a si e ao universo. Portanto, aqueles que não almejam a autorrealização também não podem promover o bem-estar do mundo. Se alguém deseja realizar uma entidade, realiza apenas através do conhecimento? Não, certamente não. Para realizar uma entidade, é preciso possuir um coração amoroso, um intelecto doce e um livre fluxo de emoções. É por isso que, para alcançar a entidade essencial, isto é, a mente macrocósmica ou prakriti primordial, a expressão mais elevada de conhecimento pode ser útil. Mas no caso dessa entidade quintessencial, esse tipo de conhecimento não serve de forma alguma. Nem mesmo um pingo do mundo espiritual supremo é alcançável através da extravagância intelectual. Eu disse um pouco antes que ao fundir a doçura individual na entidade mais doce, a realização Eu disse um pouco antes que, ao fundir a doçura individual na entidade mais doce, a realização, você existe, somente você existe, se estabelece firmemente. A pessoa finalmente se abriga nessa entidade suprema. Não há outro caminho. E esse autoconhecimento é a essência mais doce do sentimento devocional do coração. Fonte: Ensinamentos de Shiva 2, continuação, discurso 12. Namaskar. Namaskar. Gratidão. Meninas, que prazer estar aqui com vocês. A Dictivani está em viagem, não pôde estar hoje, era o dia dela participar, ela me convidou para substituir, eu fiquei muito feliz, mais feliz ainda de poder escutar a Aradhana, fazia tempo que eu não ouvia ela cantar. Que delícia, minha querida, que delícia, obrigada. Bom, meninas, nós vamos falar um pouquinho sobre conhecimento, tá? Esse é o nosso tema. Eu coloquei alguns trechos ali do discurso que trazem as ideias mais importantes do que eu quero trazer para vocês. Então, primeiro, Baba vai dizer, né, que o conhecimento é a subjetivação da objetividade, né? A subjetivação das objetividades, e essas objetividades, esses objetos, né, podem ser externos, e a gente busca conhecer esses objetos externos, né, seja um livro, seja um objeto que a gente está analisando, querendo entender que objeto é esse, como é que funciona, né, quando a gente compra algo, né, aquelas compras online, um aparelho tecnológico, quando você recebe, você não tem a menor ideia de como aquilo funciona, então você busca entender, né, produzir um conhecimento a partir daquilo. Então, você busca subjetivar, trazer para dentro de você, tornar aquilo
de certa forma, parte de você, né? Isso que é um objeto. Né? Então, subjetivação de um objeto é o conhecimento. Mas a gente também tem como objeto nós mesmos, né? A gente busca, às vezes, a gente tem como objeto nossas emoções, nossos pensamentos, nossos padrões mentais, nossos padrões comportamentais. E muitas vezes a gente se depara tentando entender como é que eu funciono, por que eu sinto assim, que sentimento é esse. Então a gente também está subjetivando, né? A gente está produzindo conhecimento a partir de um objeto que dessa vez não é externo, mas continua sendo um objeto, né, do meu estudo, mas nesse caso um objeto interno. Então isso é conhecimento, subjetivação de uma objetividade externa ou externa. Mas Baba vai dizer que o verdadeiro conhecimento é o autoconhecimento. Tá? Então, o verdadeiro conhecimento estaria mais próximo dessa objetivação, dessa subjetivação dos objetos internos. Mas mais que isso, tá? E é aí que eu quero chegar. Então, a gente conhece elementos externos, subjetiva objetos externos, conhece elementos internos, subjetiva, então, né, tem como subjetiva objetos internos, mas o verdadeiro conhecimento vai para além de a gente estar conhecendo esses externos e mesmo conhecendo esses internos do nível do meu pensamento, do meu comportamento, das minhas emoções. É ainda mais profundo, tá? E é por isso que Baba vai dizer que, se a gente pegar, né, a palavra sânscrito, Gyana seria um tipo especial, então, de conhecimento. Gyana é esse verdadeiro conhecimento, que é onde a gente vai chegar. E o conhecimento mais comum, né, seria, então, em sânscrito, ou aparavidya, que é quando a gente tem por objeto esse elemento externo, ou paravidya, que é quando a gente tem por objeto esses elementos mais internos. Então, vamos falar um pouquinho de aparavidya e paravidya, para depois chegarmos em Gyana, tá? Então, aparavidya, paravidya e Gyana, que seria o verdadeiro conhecimento. Então, a paravidya é o conhecimento, né, das objetividades mais externas, as etapas desse conhecimento, e é legal essa análise que Baba traz, até para a gente refletir sobre o que a gente faz, ou o que a gente deveria fazer quando a gente quer buscar conhecer um objeto externo. Então, primeiro, compreender o que eu estou estudando, até para remover eventual deficiência no meu conhecimento. Então, né, estudar, buscar compreender aquele objeto do meu estudo, até para tentar ver se eu estou equivocada em algum nível no quanto eu conheço esse objeto, né? Tudo com o objetivo de promover um bem-estar para o mundo. Então, estudar esse mundo externo necessariamente teria que ter por propósito promover um melhor, né, um maior benefício para o mundo. Todos os objetos que eu estudo, seja objetos da história, da geografia, da biologia, né, os próprios objetos materiais, as tecnologias, como que eu melhor utilizo isso, qual a melhor potencialidade disso, de modo a promover o maior benefício coletivo para mim, para os outros, para o mundo ao redor. Tá? Primeiro nível, são 3 níveis. O segundo seria uma análise racional desse conhecimento que eu adquiri, refletir, será que é isso mesmo? Será que esse é o melhor mesmo? Né, o que eu acabei de fazer, ou o que é isso que eu estou estudando, conhecendo, que objeto é esse, que conhecimento é esse, né? E por fim, o último nível seria a gente inventar meios, inventar formas de aplicar a essência desse conhecimento adquirido de forma a trazer o maior benefício para o coletivo. Então, olha que lindo, né? Para a gente ter bem claro. Então, o primeiro nível, digamos, aquele nível mais grosseiro de conhecimento, que é o estudo do mundo ao redor, né? A Pavitri está aí, né? A Pavitri está sempre estudando as plantas e ela segue isso, né? Com o conhecimento dessa filosofia de Baba ou intuitivamente. Ela primeiro busca entender aquele objeto, que no caso são as plantas, as ervas, para tentar gerar o maior benefício para o coletivo. Depois ela certamente analisa aquilo, reflete, compara com outros conhecimentos de plantas e outras ervas que ela já tem. E depois ela tenta pensar, né? Ela pensa, ela inventa formas de aplicar esse conhecimento de forma ainda mais benéfica para o mundo, né? Quem sabe fazendo um combinado de plantas para gerar um xarope, né, Pavitri? Talvez, né, por aí que você funcione. Tenho quase certeza que você aplica exatamente essas 3 etapas nesses teus estudos. E assim cada um de nós, tá? O outro conhecimento, então, seria o Paravidya. O Paravidya.
Paravidya, então, seria esse conhecimento mais subjetivo. Tá? Quais são as etapas? Primeiro, buscar compreender esse objeto, de modo a tentar eliminar as deficiências do conhecimento. Tá? A primeira etapa é parecida, só que nesse caso não está tanto vinculado ao mundo externo, já que é um conhecimento, né, o mais interno. Depois, uma análise racional, também semelhante à segunda etapa anterior, de modo a tentar retirar os maiores benefícios do conhecimento que eu estou obtendo, né, uma análise para ver qual a melhor forma de aproveitar esse conhecimento, mas com o objetivo também de controlar minhas internas, né, propensões, né, então eu busco conhecer melhor, de forma a melhor dominar essas minhas propensões internas. Então essa segunda etapa já nos remete a esse aspecto, eu busco melhor entender meus pensamentos, meus sentimentos, né, num primeiro momento. Depois eu começo a analisar meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, e aí já começo a pensar como que eu tiro o maior proveito, como que eu melhor gerencio, como que eu melhor controlo, por exemplo, a minha raiva, como que eu melhor controlo, né, as minhas emoções. A gente falou muito sobre isso no último módulo do curso, né, Marjana? E por fim, temos mais duas, né, em Paravidya nós temos mais dois níveis. Eu consolido esse conhecimento a partir da ideologia espiritual, né, a partir de uma investigação espiritual, ou seja, eu aprofundo um pouco mais, além de estar aqui investigando a mim mesma, né, eu busco ir mais fundo, investigar mais fundo, adentrando no universo, então, da espiritualidade, da ideologia espiritual, e, por fim, eu me entrego, né, eu me entrego para essa espiritualidade, eu me entrego para essa consciência suprema, eu me entrego para essa capacidade cognitiva suprema. Tá? Então, esse último nível desse autoconhecimento, ele está no portãozinho de entrada do verdadeiro conhecimento, que é Guiana, tá? Que é o que a gente vem falando na sequência. Então, o último passo é, sim, me entregar. Depois que eu busquei me conhecer, depois que eu me analisei, tentando controlar melhor, achar forma de controlar melhor minhas emoções, meus pensamentos, né? Depois que eu busquei, então, consolidar isso a partir de uma ideologia espiritual, de um refinamento espiritual, eu me entrego a essa suprema consciência, essa capacidade cognitiva suprema, né? Estamos chegando próximo aí desse verdadeiro conhecimento, que é Guiana. Mas antes de dizer, então, pegando um gancho lá da leitura que a Aradhana fez, né? A gente precisa tanto de Aparavidya como de Paravidya. Ambos compõem o nosso Dharma, porque a Paravidya está associado ao servir aos outros, né? Buscar conhecer o mundo para melhor servir aos outros. Enquanto que Paravidya está muito associado ao meu autoconhecimento, né? Os dois são fundamentais, né? E no trecho que a Aradhana disse, não sei se chamou a atenção de vocês, mas quando eu só busco conhecer a mim mesmo, né, eu estou dando margem ao crescimento de um sentimento muito grande de egoísmo, né, eu só quero saber de mim, eu só quero me entender melhor, eu só quero entender como funciona melhor. Por outro lado, se eu só busco servir aos outros e não busco me conhecer, me capacitar, ir mais fundo dentro de mim, eu perco aquilo que é fundamental para verdadeiramente servir os outros, né? Eu perco a capacidade de ter uma mente pura e assim realmente servir sem esperar nada em troca, né? Que é tão difícil. Normalmente tem sempre uma coisinha lá no fundo que a gente está querendo, um sorriso da pessoa que a gente serviu, né? Um olhar de gratidão, a gente está sempre esperando alguma coisinha, né? Mas se a gente faz esse autotrabalho, a gente vai purificando a nossa mente a ponto de realmente poder servir desinteressadamente, que é o verdadeiro serviço, tá? Então, a Paravidya e Paravidya são ambos necessários, mas a questão é, e foi o trechinho, o que constava, né, no trechinho final ali, que a Aradhana leu, eles dois não são suficientes quando a gente quer falar, né, quando a gente quer falar a respeito da nossa verdadeira autorrealização, de a gente conquistar aquilo do que a gente tem tanta sede, essa sede por felicidade, essa sede pela abundância da vida, essa sede por se conectar com o todo. E na medida que a gente vai se tornando mais sutil, talvez, dê para se dizer, essa sede por sentir essa transcendência, essa sede por se dissolver nesse todo, né? Essa sede por sentir conexão com tudo, por sentir amor por tudo, por se realizar em cada momento da vida, por sentir gratidão por todas as situações. Enfim, esses conhecimentos, eles são necessaríssimos, né? Para a gente poder servir adequadamente, para a gente poder se conhecer adequadamente, mas isso não é suficiente.
A verdadeira realização está para além dos vidyas, tanto a paravidya como o vidya. A verdadeira realização está em Jnana. E o que é Jnana? O que é esse verdadeiro conhecimento? E aí eu vou trazer, bem breve, as etapas, que normalmente, para a gente poder entender o que seria, porque é bem abstrato e talvez bem difícil de a gente entender, mas eu quero chegar lá para que a gente possa tentar aplicar isso na nossa meditação. Exatamente nessa meditação que a gente pratica todo mundo aqui, né? Especialmente, claro, quem recebeu já a iniciação, né? Quem não recebeu, quando receber, vai entender melhor ainda, né? Mas olha só, primeiro, quando eu falo que eu analiso minhas emoções, meus pensamentos, eu parto do pressuposto de que eu sou algo que está por trás dos pensamentos e das emoções, certo? Então eu consigo analisar, eu consigo estudar, né, naquele meu estudo, ali no meu conhecimento subjetivo, emoções, pensamentos, né, comportamentos. Então eu não sou nada disso, eu sou algo que está atrás. Será que existe algo que consegue analisar esse que está atrás? Então, existe uma capacidade de perceber que eu existo, essa capacidade de eu existo, e pelo fato simples de eu existir, eu consigo analisar aquilo que faz parte de mim, meus pensamentos, minhas emoções. Mas existe também algo que está por trás e que consegue dizer que eu existo. Tem uma frase que Baba usa que é a seguinte: eu sei que eu existo. Uau, então tem algo que está ainda por trás do simples saber que eu existo, né? E será que eu consigo conhecer esse eu que sabe que eu existo? Para mim, eu fiquei muito tempo para tentar chegar no nível de abstração que isso significa. Então, eu sei que eu tenho emoções e pensamentos, eu consigo analisá-los. E eu só sei que eu tenho pensamentos e emoções porque antes eu sei que eu existo. Mas existe ainda algo que sabe que eu existo. E esse algo, eu consigo estudar esse algo que sabe que eu existo? Eu consigo colocar como objeto do meu estudo esse algo que sabe que eu existo? Esse algo que sabe que eu existo é a consciência suprema, é o que há de mais sutil, é o que há de mais doce, de mais puro amor. Então, é o extremo do sutil, como o Baba fala, é a entidade mais sutil. E a nossa autorrealização é um fenômeno psicoespiritual em que a gente emerge dessa entidade mais sutil, nessa entidade que sabe que eu sei que eu existo. Então, quando a gente pratica meditação, na primeira lição, né, mesmo, depois também na sexta, a gente vai estar praticando ter como objeto da mente, não as minhas emoções, não os meus pensamentos, né? Por isso que a gente tem o mantra, por isso que a gente se fixa no ponto mais sutil nosso, que é o nosso chakra pessoal, né? Por isso que a gente tem uma ideação, a ideação do mantra, ou mesmo a ideação de Baba Nankyavalan, eu sou essa, né, ou eu sou essa consciência infinita, ou tudo essa consciência infinita, essa consciência amorosa, tudo com a ideia de tentar criar o ambiente e a condição psíquica, intelectual e amorosa para eu conseguir colocar como objeto da minha mente esse infinito. Essa entidade que sabe, que conhece aquela parte em mim que sabe que eu existo, ou seja, aquela parte em mim que sabe que existe. A parte mais sutil de mim ainda é conhecida por algo, e eu consigo conhecer esse algo tão sutil, tão abstrato e tão infinito, né, que é a própria consciência suprema. Então, esse é o estado, esse é o nível mais sutil, mais profundo de conhecimento. E aí no trechinho final do que a Aradhana leu, e aí é legal de, talvez, eu não sei se foi colocado no grupo, mas talvez colocar, né, Aradhana, para a gente reler, pensar que ali Baba vai dizer, para acessar esse nível de conhecimento, não é suficiente a intelecto, de nada ajuda o intelecto nos ajuda para a gente chegar até aqui, mas nesse momento o que é preciso? Um coração amoroso, né, tá ali na segunda linha, um coração amoroso, um intelecto doce, um livre fluxo de emoções. E como é que eu fecho essa fala dizendo, então, que é por isso que Baba tanto fala da arte,
né? A arte como sendo o caminho de entrada da espiritualidade, mas também a arte que nos ajuda a desenvolver essas habilidades do amor, do sutil, do fluxo de emoções. E eu sou uma que tem dificuldades com a arte, para vocês verem, eu fico toda constrangida quando eu tenho que cantar os mantras, como eu fiz hoje, porque a minha voz desafina, eu tenho um monte de cordas vocais, como é que se chama? Nódulos nas minhas cordas vocais, acho que do tempo de professora eu machuquei muito, então eu não consigo chegar nos níveis ali. Mas então eu tenho esses bloqueios em alguns níveis com algumas manifestações artísticas, mas é fundamental, gente, é fundamental. Por isso que Baba também disse, numa das regrinhas, nas orientações de conduta, eu acho que é nos 15 estilas, né? Me ajudem se vocês lembrarem, eu acho que é nos 15 estilas, que a gente está estudando no curso, Marjana. É buscar praticar regularmente arte. Praticar, seja pintando, seja cantando, seja escrevendo, seja dançando, para a gente buscar desenvolver esse sutil, para buscar conhecer ainda mais profundo esse mais sutil. Gente, eu não sei se eu não passei do tempo, eu tenho a impressão que eu posso ter passado um pouquinho. Então, gratidão. Queria saber se alguém quer comentar algo, quer refletir, se vocês têm tempo para isso também. Eu estou à disposição, quem precisar sair, fica à vontade. Gratidão, Namaskar.